Olá, aluno. Seja bem-vindo à segunda aula do módulo 1 da disciplina de Cinesiologia. Eu sou a professora Fabiola e estou aqui novamente com você. Antes de começar a falar sobre os músculos e as suas ações especificamente na nossa disciplina, trabalharemos aqui alguns conceitos que também são importantes para a cinesiologia. Um deles é o conceito de alavancas mecânicas ou alavancas anatômicas, né? Por mais que seja um conceito muito novo, as alavancas elas surgiram muito antes do homem investigar a escrita, já que até mesmo o homem primitivo, de alguma forma, acabou descobrindo que quando ele utilizava um pedaço de madeira com um ponto de apoio, ele conseguiria movimentar coisas muito mais pesadas do que ele, assim como está representado aqui na figura. Então, mesmo sendo um ponto muito antigo, mesmo sendo a definição mesmo do termo alavanca mecânica ou alavanca anatômica ser uma definição um pouco mais antiga, desde os primórdios o homem já sabia da importância que esse sistema tem para a sua vida diária. Mas partindo do conceito teórico, as alavancas elas são consideradas máquinas simples que possuem por finalidade a multiplicação da força e o aumento do conforto de quem as utiliza, ou seja, é mais fácil fazer força quando a gente a realiza por meio de alavancas. O corpo humano ele pode ser considerado, continuando. Essas vantagens produzidas pelas alavancas são conhecidas como vantagens mecânicas e mais à frente a aula eu vou explicar para você o que são essa vantagem mecânica. E no caso do corpo humano, o que gira em torno de um eixo são os ossos, né? Então os nossos ossos e as nossas musculaturas são as partes fundamentais dentro desse sistema de alavancas mecânicas ou alavancas anatômicas. O corpo humano, pensando aí neste último conceito, ele pode ser um sistema de alavancas, considerado um sistema de alavancas, já que a combinação dos ossos com os músculos e as cargas que são carregadas por nós completam esse sistema. Mas ao contrário, né, de uma alavanca, o que vai sempre girar são os nossos ossos, e nem sempre a gente consegue desmontar esse sistema quando a gente pensa aí dentro, né, do nosso corpo humano. Mas por que o nosso corpo, ele é um sistema de alavancas? É porque todo movimento humano, ele é consequência da geração de força por um músculo, que ele vai estar ali, se vocês se lembram da aula de anatomia, inserido, né, em alguma parte óssea, e que a contração muscular vai gerar movimentos nessas articulações, que constituem, então, para nós, a alavanca anatômica. É importante a gente entender, né, como as alavancas elas são formadas. Então, toda alavanca ela é constituída por 3 elementos que atuam na execução de um movimento ou mesmo na manutenção do estado de equilíbrio, certo? Então, os 3 pontos são o ponto de apoio ou fulcro, vai depender aí do livro que vocês forem utilizar como referência, a força aplicada e a resistência. O fulcro seria o ponto no qual a gente vai apoiar, né, ou vai girar ali o nosso sistema, certo? Quando a gente pensa dentro do nosso corpo humano, esses fulcros ou esses pontos de apoio normalmente são as nossas articulações. Já a força, ela corresponde ao esforço que é executado dentro do corpo humano pelos músculos, que são fundamentais para a execução do movimento. E a resistência, ela nada mais é do que a carga, né, a ser movimentada, seja uma carga externa, uma carga interna, isso aí vai depender muito da situação. E é importante lembrar que o posicionamento desses pontos dentro de uma alavanca, ele vai determinar o tipo de ação que é melhor realizada por cada uma. Isso também eu vou explicar mais à frente aqui na sequência dos slides. Então aqui temos a configuração de uma alavanca. Então aqui a gente tem a força, certo? Aqui a gente tem um ponto de apoio e aqui a gente tem a resistência a ser movimentada.
vocês vão ver que esses nomes, né, a força e a resistência, dependendo de onde a gente estiver utilizando, os nomes vão ser diferentes, certo? Então a gente tem que, quando a gente pensa numa alavanca, a gente sempre tem que pensar que é algo que gira em torno de um eixo, certo? E aí, né, a única diferença é que para nós, essa barra aqui dentro do corpo humano seria representada sempre pelo osso, o eixo pela articulação, a força pelo músculo e a resistência vai ser sempre do peso e da sobrecarga. Bom, como toda alavanca tem uma força aplicada e uma resistência a ser vencida, esses pontos eles normalmente ficam em diferentes distâncias, né, do fulcro, e eles também ficam em diferentes posicionamentos, dentre outros, dentro desses três elementos. Mas pensando na distância que a força e a resistência ficam deste ponto central, a gente apresenta agora dois conceitos, que é o conceito do braço de força e o conceito do braço de resistência. O braço de força, ele é a distância do ponto de apoio até basicamente o ponto de aplicação de força. E já o braço de resistência é basicamente a mesma coisa, a gente só troca, né? Que é a distância do ponto de apoio até o ponto de aplicação dessa resistência. Esses conceitos eles vão ser importantes porque é por meio deles que a gente vai calcular a nossa vantagem mecânica ou desvantagem mecânica do sistema de alavancas, tá? Então, por isso que este conceito é muito importante para a nossa disciplina. E como eu disse anteriormente, as alavancas elas vão ser divididas em diferentes situações. Por quê? Porque esses pontos, né, de apoio, de força e de resistência, eles não são fixos no sistema. Então, se a gente muda a ordem, a gente muda o tipo de alavanca, que vai favorecer, então, a determinados tipos de ações musculares, certo? Esses tipos de alavancas, eles são definidos exatamente pela ordem dos três elementos, tá? A alavanca, a primeira que eu vou apresentar para vocês, nada mais é do que uma alavanca que é denominada de primeira classe. Nessa alavanca, o ponto de apoio, né, ou o ponto que o sistema vai girar em torno do eixo, ele está localizado entre a força e a resistência. Professora, teria problema se ele estivesse mais perto ou mais longe da força e da resistência? Não. O importante é que esse eixo esteja sempre no meio, né, entre a força e entre a resistência. Exemplos clássicos, né, desse tipo de alavanca são essas gangorras que a gente vê em parques, né, em praças, em que tem um eixo e a gente fica, né, alternando ali quem está na posição mais alta, mais baixa. Um outro exemplo de alavanca de primeira classe do dia a dia é a tesoura, né? A gente tem aqui o eixo central, a resistência é onde a gente vai cortar o papel, a linha, enfim, e a força são as alças que a gente aperta, né, para que a tesoura possa se mover e a gente possa ali então vencer essa resistência, né? É importante lembrar que esse tipo de alavanca ele favorece movimentos de grande amplitude, ou seja, de movimentos amplos, movimentos longos. E mais especificamente no corpo humano, tais alavancas elas podem ser exemplificadas pela movimentação de músculos agonistas e antagonistas, né? Que eles atuam em direções contrárias em relação a uma articulação. Então, se eu quero fazer uma extensão de joelho, eu tenho o meu músculo quadríceps, que é o meu agonista, e eu tenho os isquiotibiais, que são os meus antagonistas. Então, este movimento do joelho, né, de flexão e extensão do joelho, seria um referente a isso. Mas a nossa articulação não é considerada uma alavanca de primeira classe, tá certo? Os movimentos da cabeça também, pessoal, são considerados movimentos de primeira classe, tá bom? Já as alavancas de segunda classe, ou alavancas interresistentes, o ponto de resistência ele está localizado entre, né, o apoio, entre o ponto fixo, entre o eixo e entre a força. Então, o ponto de resistência é aquele que está mais perto, né, do eixo de rotação. Alguns equipamentos manuais, comumente utilizados por nós, são exemplos clássicos desse tipo de alavanca, né, como o carrinho de mão,
né? Aqui a resistência está mais perto da roda, que seria o eixo, certo? E a força a gente faz nas alças, né, do carrinho de mão. E um outro é o quebra-nozes, né? O quebra-nozes facilita muito a gente a conseguir quebrar uma noz, né, de casca muito dura. E ele é um sistema de alavanca de segunda classe, tá certo? Esse tipo de alavanca, turma, ele possibilita a realização de ações nas quais são necessárias muita força. Então, para que o carrinho de mão serve? Ele não facilita o trabalho, né? As pessoas não conseguem carregar muito mais peso com o carrinho de mão. Então, é isso que a alavanca de segunda classe faz. Quando a gente pensa no corpo humano, esse tipo de alavanca é bastante raro dentro dos nossos movimentos, tá? Mas, por exemplo, quando a gente fica aqui na ponta do pé, né, quando a gente faz talvez exercícios de panturrilha, a gente pode classificar este movimento como um movimento de alavanca de segunda classe, ok? Por quê? Né? Porque a resistência está mais perto do ponto de rotação do que a força. E dentro ainda dessa questão dos tipos de movimento, grande parte dos movimentos excêntricos, que são aqueles movimentos que o músculo se contrai para regular a velocidade, eles são considerados também alavancas de segunda classe ou alavancas interpotentes, tá certo? Apesar de não encontrarmos, né, essa alavanca com muita facilidade no corpo humano, né, em algumas situações elas podem acontecer também. Então, dependendo de como realizamos os movimentos, alguns deles são considerados movimentos de alavanca de segunda classe, como eu falei, quando realizamos ações excêntricas, né? Por quê? Porque a resistência, que é o músculo, está mais perto aqui do nosso eixo de rotação, enquanto a carga está mais distante. Então, a gente tem aqui uma configuração, né, de uma alavanca de segunda classe. E aí, né, como o músculo ele é a resistência ao movimento, a gente muda um pouco a configuração do sistema de alavancas do corpo humano. Já as alavancas de terceira classe, o ponto de aplicação de força ele está localizado entre o eixo e entre a resistência. Em aparelhos do dia a dia, encontramos alavancas de terceira classe quando utilizamos, por exemplo, uma pinça, né? Quando a gente está cavando um buraco, quando a gente está remando, né? Isso tudo são situações em que a gente identifica movimentos e equipamentos de alavancas que configuram as alavancas de segunda e terceira classe. É importante salientar que esse tipo de alavanca ele possibilita a realização de movimentos com maior rapidez e com maior amplitude. E no corpo humano, esse tipo de alavanca acontece em praticamente todos os movimentos, principalmente naqueles movimentos que a gente tem a contração concêntrica, certo? Então, isso aqui é importante a gente identificar. Então, por exemplo, né, no corpo humano, basicamente todos os movimentos que acontecem eles são movimentos de terceira classe, alavancas de terceira classe. Por quê? Temos aqui o ponto de apoio, o ponto de aplicação de força está aqui, né, e a resistência está no resto aqui do segmento. Lembrando que a direção do movimento aqui, né, vai influenciar, claro, diretamente na estruturação dessa alavanca. Então, pensando no movimento de flexão de cotovelos, este movimento é um movimento de alavanca de segunda classe. E aqui tem vários outros, né, exemplos de movimentos de alavanca de segunda classe dentro do nosso corpo, no qual o ponto de inserção do músculo, que seria o nosso ponto de aplicação de força, ele está mais perto do eixo de rotação do que a própria resistência ao movimento. Como já foi dito anteriormente, a forma como as alavancas são configuradas, elas podem trazer vantagens ou desvantagens mecânicas, dependendo de como os pontos de aplicação de força e da resistência estão distantes do eixo de rotação. Então, quando a gente define vantagem mecânica, ela pode ser entendida como a razão entre o braço de força e o braço de resistência. Se a gente pegar essa equação aqui, a gente sabe que a vantagem mecânica ela é inversamente proporcional ao braço de resistência, ou seja, quanto maior é o meu braço de resistência, menor vai ser a minha vantagem mecânica. E quanto maior é o meu braço de força, provavelmente maior vai ser a minha vantagem mecânica. Então aqui sempre, né, pessoal, a distância entre os pontos
determinam então o braço de resistência e o braço de força. Aí a gente pode definir, a gente pode identificar dentro dessa questão da vantagem mecânica duas possibilidades, certo? A gente considera que isso é uma vantagem quando a palavra, né, o termo vantagem mecânica, ele é utilizado para casos em que a razão, né, é maior do que 1, ou seja, o braço de força é maior do que o braço de resistência, certo? E devemos aproveitar essas situações, né, quando a gente precisa de realização de mais força. Então, se o seu braço de força ele é maior, fica mais fácil da gente movimentar. Então, por exemplo, né, um exemplo clássico aí que a gente tem dessa vantagem mecânica é a questão da porta, né? Quando a gente abre a porta ali perto da maçaneta, é mais fácil, a gente faz menos força, né? Vamos assim dizer. Mas se a gente tenta abrir a porta mais perto da dobradiça, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de empurrar a porta, né? A gente vai exigir um pouco mais de força. Então a gente vai ter o que a gente chama de desvantagem mecânica, que é quando o braço de resistência ele é maior do que o braço de força, e aquela equação, o valor vai ser menor do que 1, certo? E essa relação ela vai ser importante em situações na qual você perder a força, ele vai ser compensado por deslocamentos mais rápidos, ou seja, por movimentos mais acelerados e movimentos mais rápidos, tá ok? Vamos trabalhar então agora outros conceitos, além dos conceitos de alavanca, certo? Para finalizar a videoaula de hoje. O primeiro conceito que eu trago é o conceito de amplitude de movimento, e ele é definido como o máximo de movimento possível que acontece entre dois segmentos, ou seja, é o máximo de movimento que uma articulação permite, né? Esse conceito também, pessoal, ele pode ser utilizado para caracterizar a quantidade de movimento que a pessoa realiza em determinada articulação, certo? E normalmente ela é uma variável que é trabalhada em graus. Outro conceito que é importante definirmos nesses nossos primeiros encontros são os tipos de contração. O músculo ele pode realizar diferentes tipos de ações musculares que são normalmente diferenciadas por um movimento aparente ou não e pelo comportamento do tecido muscular. Então as ações musculares são uma ação muscular isométrica, concêntrica, excêntrica, isocinética e uma tarefa, né, e uma ação de ciclo de alongamento e encurtamento. Então, quando a gente pensa numa contração muscular isométrica, a gente pode imaginar que não há um movimento aparente, ou seja, né, a articulação, o segmento, ele vai ficar sempre estático. E o que acontece com o comprimento do membro? Ele fica constante. Depois que ele contraiu ali, esse comprimento ele vai ser mantido durante toda a execução da ação. Já no movimento concêntrico, a gente tem um movimento aparente, certo? Não tem como eu falar para vocês aqui, dentro da videoaula, a direção desse movimento, tá certo? Mas a gente tem que pensar que, quando eu estou fazendo um movimento concêntrico, então normalmente o meu músculo ele se encurta. Então, normalmente quando a gente for pensar em encurtar, né, fica mais fácil, porque às vezes, por exemplo, movimentos de abdução e adução são movimentos que não dá pra gente falar em aproximação da articulação, né? Então fica difícil, mas pensem que o movimento concêntrico ele é dinâmico e a musculatura ela encurta. No excêntrico, o que acontece? A gente tem uma contração que também tem um movimento aparente, né, da articulação e dos segmentos, mas neste caso o meu músculo ele está alongando, certo? Eu estou afastando a minha origem da minha inserção, ok? E já no movimento isocinético, ele é um movimento que é dinâmico e ele é um movimento que acontece em ambas as direções. Então, o músculo ele vai tanto encurtar quanto alongar. Ou seja, né, em um movimento isocinético, a gente vai ter ações concêntricas e ações excêntricas, tá certo? E depois a gente tem um tipo de contração muscular que é conhecida como ciclo de alongamento e encurtamento, na qual também é possível identificar um movimento aparente, mas nesse caso, nessa configuração, primeiramente o músculo ele vai se alongar e depois ele vai se encurtar. Normalmente a gente faz isso, pessoal, quando a gente está fazendo salto, né? A gente não agacha para saltar mais alto
isso é caracterizado, então, a ação de contração muscular, ok? Então, aqui tem algumas imagens, né, alguns exemplos do movimento, né, da ação isométrica. Então, a gente pode perceber que não tem nenhum movimento específico e o músculo ele continua do mesmo tamanho. Aqui a gente tem uma ação concêntrica, né, no qual o movimento é aparente e a gente pode perceber que a musculatura ela encurta. Já no movimento excêntrico, a gente pode perceber que é contrário ao movimento concêntrico, né, a setinha aqui indica isso. E a musculatura ela alonga quando comparado com a situação isométrica. E aqui a gente tem basicamente a mesma coisa, né, a mesma representação, mas aqui a gente tem a representação mais claramente da fibra muscular. Então, na contração isométrica, a fibra reduz um pouco, né, no início da contração, mas ela em sequência mantém o seu tamanho constante. Já numa contração isotônica, né, a musculatura nem vai se movimentar, basicamente. E já por fim, no ciclo de alongamento e encurtamento, a gente tem aqui um exemplo de um salto, né? Então o indivíduo está numa posição em pé, ele realiza uma ação excêntrica, que seria a flexão de quadril, joelhos e tornozelos, para em sequência realizar a ação concêntrica. Isso, pessoal, normalmente vai potencializar o desempenho, tá certo? Das ações que são realizadas, então, com o ciclo de alongamento e encurtamento. E para finalizar a aula de hoje, eu trago alguns pontos que são importantes a gente levar em consideração quando estamos fazendo uma análise cinesiológica de qualquer tipo de movimento, tá certo? Essa análise, ela vai permitir para você, estudante, a desenvolver e testar novas teorias, e quando a gente pensa em um profissional, né, que já atua, por exemplo, na academia, ele vai poder selecionar ou desenhar movimentos que são mais efetivos e as condições ambientais afins, né, com o objetivo sempre de desenvolver aquilo que se é almejado, certo? Sendo que a análise cinesiológica, ela pode ser tanto uma análise dedutiva quanto uma análise indutiva. Na análise dedutiva, né, o avaliador ele vai avaliar o desempenho específico a uma situação. Eu quero avaliar o agachamento, então eu tenho que avaliar o agachamento. E aí, dentro dessa avaliação, ele vai identificar as características de movimento, por exemplo, né, no caso do agachamento, os graus de flexão de joelho e de quadril, por exemplo, e ele vai avaliar essa relação com o critério que ele vai estabelecer. É aumentar a amplitude, diminuir a amplitude? Então, ele vai definir isso lá. E essa avaliação, pessoal, ela permite uma resposta à questão de que como o movimento é realizado e qual o seu efeito no organismo. Então, a análise dedutiva a gente vai trazer sempre uma intuição e uma indução, e uma dedução do efeito daquele movimento. Já as análises indutivas, né, são as análises realizadas com o objetivo de otimizar o movimento. E aí, né, nessa análise, são resolvidas com maior facilidade à medida que se varia o ambiente ou a tarefa. Então, por exemplo, eu quero saltar. Eu quero saltar por cima de uma mureta, por cima de um caixote e eu quero saltar só no chão. Então eu vou identificando estratégias que vão otimizar cada uma das minhas situações experimentais, tá certo? E assim, a análise do movimento ela vai ser dividida em algumas fases, certo? E cada uma dessas fases vai ser submetida a uma análise, né, descritiva, e se necessário ele vai ser dividido em parte. Assim, o movimento ele deve ser submetido à análise, no caso, pensando no movimento humano, ele vai ser submetido à análise principalmente da articulação e do músculo, dentro de uma análise cinesiológica. E o movimento ele deve ser avaliado submetendo-se a critérios já pré-estabelecidos. Como eu falei com vocês, como por exemplo, né, os graus de flexão de joelho, que são interessantes, que são melhores, que são piores. Está muito afastado, pouco afastado do que é a referência. Né? Então, por exemplo, quando analisamos o movimento do corpo humano, a gente precisa analisar as ações articulares e musculares. Então, a gente precisa de algumas informações que são preliminares, como, por exemplo, eu preciso verificar o que realmente eu quero analisar, para que as outras partes do movimento não interfiram. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a análise do agachamento, a posição da minha cabeça, às vezes, pode não interferir nesse movimento. Ou, se eu estou interessado numa análise da ação dos braços no bloqueio, né, sobre a postura da coluna e da cintura, eu não preciso, por exemplo, analisar a ação do tornozelo durante esse movimento.
né? Então, além disso, também é importante utilizar as terminologias adequadas, né? Principalmente as terminologias relacionadas aos movimentos articulares que a gente viu na primeira aula. Movimentos de flexão, extensão, rotação, certo? Abdução, adução. Essas são as nomenclaturas mais adequadas para a análise cinesiológica. E aí a gente vai observar então a ação da articulação. Nessa observação a gente vai avaliar o movimento que está sendo realizado, independentemente se aquele músculo é o músculo que a gente quer ativar ou não, certo? Depois a gente vai identificar também a tendência da ação articular por forças externas, né? Então, tem força, não tem, a direção que essas forças estão atuando. E aí, quando a gente não tem nenhum tipo de implemento externo, a gente sempre vai observar o peso do segmento. E aí, depois que a gente avaliou o movimento e a resistência, a gente vai identificar o músculo ativo. E aí a gente vai definir, né, quais são os motores primários e secundários que vão realizar essa ação. Então, por exemplo, se a gente está realizando um movimento de flexão de cotovelo, o motor primário é o músculo do bíceps. Mas às vezes a gente tem músculos acessórios, como por exemplo a musculatura de quadril e o do core, que vai estabilizar os movimentos da minha coluna, certo? E aí, por fim, a gente identifica o tipo de ação que está sendo realizada. É uma ação concêntrica, é excêntrica, isométrica, é um ciclo de alongamento e encurtamento. E aí, assim, a gente consegue fazer, então, uma boa análise cinesiológica. Bom, era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pela plataforma. No mais, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Até a próxima.